Independência Financeira 73, bem? Vamos conversar sobre o RBRY11. É um fundo imobiliário de médio risco, né? E é um fundo que eu tenho na minha carteira da aposentadoria e eu acho bem interessante. O último vídeo foi um fundo de papel também, da mesma casa. É o RBRR11, né? Ele ali já é um de baixo risco. E o LTV é bem mais baixo do que esse aqui, né? Esse aqui corre um pouquinho de risco a mais, mas é um fundo bem interessante. R$ 86,02. Tem um dividend yield aí de 12 meses bem interessante, de 13,58%. P sobre VP de 0,96, quer dizer que está 4% abaixo do seu valor patrimonial. Ótima liquidez diária, né? Quase 4 milhões de reais. Bem tranquilo de comprar e vender cotas desse fundo. Teve uma variação de 12 meses de 18,94. A gente dá uma olhada no gráfico aqui, ó. A sua mínima foi de... Cadê aqui, ó? R$ 77,43. Depois ele vem se mantendo aqui desde abril até agora, aqui ó, nessa faixa aqui ó, de 90 e pouco, de 90, R$ 93 a quer dizer, R$ 92 a R$ 96 mais ou menos aqui, né? Tá nessa margem aqui, ó, nessa amplitude desse gráfico aqui, ó. O fundo vem entregando aqui um ótimo dividend yield, né, de 1,31%. E se a gente dá uma olhada aqui, ó, ela oscila bastante, né? Os seus rendimentos. Mas só que ele não deixou de pagar um mês sequer, né, os seus rendimentos. Isso é um ponto positivo, né? E esse fundo aqui, como majoritariamente é indexado ao CDI, né? Diferentemente do irmão dele, né? Que é um de baixo risco, né? Que é o RBRR11, né? O RBRR11 ele é indexado pelo IPCA, pela inflação. Esse fundo é pelo CDI. Relatório gerencial de setembro de 2025. Essa nota do gestor eu vou falar de uma maneira bem didática, né, para o pessoal entender, né? O fundo investiu 14 milhões no novo CRI da Embraed. A construtora é famosa é uma construtora bem famosa ali em Balneário Camboriú, com rendimento de CDI mais 4% ao ano. E esse projeto é bem seguro, com imóveis reais de garantia. Aqui ó, uma posição que eles tinham bem antiga aqui, né? Do CRI Zilicred por 6.700.000, fazendo uma boa troca na carteira. O fundo tem 42 operações todas em dia. E o mais importante, 95% dessas operações foram criadas ou lideradas pelo próprio RBR, o que mostra o controle e a confiança nessas aplicações aqui. As garantias são fortes, LTV médio de 61%, ou seja, o valor emprestado é bem menor que o valor dos imóveis. 40% das garantias estão em São Paulo e principalmente em áreas nobres como Faria Lima, Jardins e Pinheiros. O fundo teve início em maio de 2018, tem um patrimônio líquido de 1.270 e o o valor patrimonial da cota é de R$ 99,48 e tem uma taxa de administração e de gestão de 1,30 no total. E tem uma taxa de performance de 20% do que superar o IPCA mais o IMAB. Dando uma olhada aqui no resultado aqui, né? Em setembro ele teve um resultado bem maior que os meses anteriores aqui, ó. Foi 17.514.000. Tem a correção monetária, os dividendos de fundos imobiliários e FDICs e aqueles de ativo de liquidez. O resultado final foi de quase 18 milhões de reais e distribuiu quase 16 milhões. Então o rendimento por cota foi de R$ 1,25. A gente vendo esse gráfico aqui de retorno total ajustado aqui é bem interessante. Isso aqui é pelo retorno total ajustado pelo PL, né?
pelo patrimônio líquido. Por isso é bem linear, não tem esse sobe e desce do, do valor a mercado, as cotas no secundário, né? E ele rendeu aqui, ó, desde abril de 2018 até agosto de 2025, 182% do CDI. Esse aqui já é os dividendos mais a variação da cota a mercado. E ele valorizou aqui, ó, 167% do CDI. Aqui na tabela de sensibilidade, a gente está aqui no meio aqui, né? Mais ou menos aqui, ó. Que a cota, o fundo em si, né, está cotado a R$ 96,21. Que na carteira de CRI que é indexada ao CDI, seria o CDI mais essa taxa aqui, ficando nesse meio mais ou menos, entre 6,16% a 5,92%. E descontando a taxa aqui, ó, de ADM, ficaria em 4,82% a 4,62%, mais esse CDI aqui, ó. E a carteira está dividida, e a carteira aqui, né, os ativos desse fundo está dividida dessa maneira aqui, né? 82% em CRIs. Aqui ele fala aqui, ó, desses CRIs aqui, ó, praticamente 80,3% está em CDI. E pouca coisa aqui, ó, em IPCA. Aí também temos o caixa aqui, ó, que representa 1,83% do PL. E alocações em fundos imobiliários, 15,92%. E dando uma olhada aqui, ó, na marcação mercado, a carteira agora está em CDI+, a preço de aquisição foi de 4,92 e agora está em 4,39%. Aí damos uma olhada na alocação por LTV, né? Porcentagem da carteira de CRIs. Lembra aqui, ó, aqui é o RBR. Nossa, que letra, hein? O RBRR, a maioria dos ativos aqui, né, dos CRIs, estava aqui, ó, no 45 a 65% do LTV. Agora que esse aqui que é uma tese um pouquinho mais arriscada, ele está aqui, ó, a 65 a 75%, que representa 47,2% do PL. Uma olhada aqui na lista, né? A gente pode observar aqui, ó, a maioria dos ativos desse fundo, dos CRIs aqui desse fundo, é indexado ao CDI. E a taxa de aquisição aqui não é tão alta ainda. Tem uns aqui que está um pouco acima, está bem elevado aqui, ó, como esse aqui, ó, 7,5%. Mas se a gente pegar uns aquele raio de raiz mesmo, as taxas deles são bem mais elevadas que isso aqui, né? E o que representa mais aqui do PL, que é 10,82%, é esse CRI, o TAEL. E o LTV bem alto aqui, ó, 74%. O LTV, quanto menor, mais seguro é. Nesse caso, aqui, ó, o fundo está emprestando 74% do valor das suas garantias, né? Então tem um spread muito pouco, né, de segurança. Aqui já é os fundos imobiliários da carteira, né, que são táticos, todos para gerar ganho de capital. E de crédito, todos são de papéis aqui, ó. E tem um FOF, o RVBI, que está gerando um dividend yield anualizado aqui, médio, né, de 12,17%. Eu tenho esse fundo imobiliário na minha carteira da aposentadoria, eu acho bem interessante. Está entregando um ótimo dividend yield, né? Aí eu separei aqui os pontos positivos, né? E os pontos de atenção. O ponto positivo é que a carteira está toda em dia, gestor experiente presente nas operações, um novo CRI da Embraed aqui com bom retorno e garantias sólidas. LTV baixo, 61%, em imóveis bem localizados, cota com leve desconto em relação ao seu valor patrimonial. Isso que eu tenho que frisar, né? Que os fundos de papéis você nunca deve comprar com muito ágio, né?
sempre, se possível, sempre comprar abaixo do seu valor patrimonial. E o ponto de atenção é a alta concentração em São Paulo, dependência do setor imobiliário, rentabilidade pode cair se o CDI cair também, né? Porque a taxa Selic está alta agora no momento, né? E tem a projeção, e já se fala no mercado que já está no seu topo, né? Não sei, né? Bom, não sei se ele de repente possa aumentar mais, mas a projeção é de que no começo do ano que lá para o segundo trimestre do ano que vem comece a diminuir a taxa Selic, né? Se nada não mudar no macro ou micro aqui do nosso país também, né? E a taxa de gestão e performance é um pouco elevada. E é isso que queria falar com vocês, galera. Esse RVBI segue sólido e bem gerido, mas vale acompanhar o impacto da queda dos juros, né? Daqui para frente, né? E a concentração das garantias, que fica tudo em São Paulo. Mas fora isso, eu acho que esse fundo é bem interessante. Se vocês gostaram desse conteúdo, por favor, se inscreva e dê o seu like. E muito obrigado a todos. Valeu!